Fala galera, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos online para mais um grande webinar e eu tenho certeza que vai ser um webinar assim fantástico. Pessoal, estão me ouvindo agora? Estão online? Quero mandar um abraço aí para a Camila, para a Gisele, para o Antônio, para a Ione. Agora, o áudio já apareceu? Se o áudio apareceu, dá um joinha para mim aí e vai colocando de que cidade você é. Fala para mim aí, galera. Vamos ver se estão me ouvindo. Sim, o áudio apareceu. Glória! É isso aí, tamo junto. Pessoal, seu Antônio da Porta, o grande José Renato, coloca de que cidade você é, se você é síndico, se você é administrador de condomínio, que nós vamos mandar um oi para você. Então, estamos aqui direto da Keeper. Por que eu venho aqui na Keeper? Porque aqui a internet é mega power, muito melhor que na minha casa, né? Então, por isso que eu estou na Keeper. Mas, pessoal, a ideia hoje é entregar conhecimento para vocês, como sempre, e eu trouxe dois caras fantásticos. Um eu conheci aí há uns 6 meses atrás, o grande Eros de Curitiba, um cara que está revolucionando o mercado de seguro condominial na grande Curitiba e está fazendo história. Não vou ficar falando muito sobre ele vou deixar para ele abrir aí e se apresentar, mas antes dele se apresentar, eu quero mandar um abraço para a Margarete, para a Maria Idalina, nossa grande amiga de Vitória, Espírito Santo, grande Renato, Marcelo de Sorocaba, a Ione, administrador de condomínio, o Roberto de Alagoas, o Carlos de Perdeneira, São Paulo, o Denir de São Bernardo, Wagner de Itaiatuba, Denise, show de bola. Vamos lá, então. A Oricimbo, de Vitória, Espírito Santo, a grande Nara aqui de Bombinhas. Vamos lá. Grande Eros, se apresenta, fala pra galera um pouquinho da tua história aí, irmão. Boa tarde, Odilei. Muito obrigado pela oportunidade, né? Muito bom estar aqui presente com você, poder participar. Esse é o meu primeiro webinar, legal. É a minha primeira live também, então a expectativa é muito grande. Você aí está sendo o meu direcionador, o meu mentor. Então, muito obrigado. Boa tarde aí a todos os participantes. A minha intenção hoje aqui é poder esclarecer aí algumas dúvidas, dar algumas dicas, né? É claro que o assunto é muito extenso, muito grande, então não dá para a gente colocar todos os detalhes. O importante eu trabalho nessa área de condomínios, aqui em Curitiba eu sou especialista há 15 anos, eu comecei em banco de seguradora em 85, depois comecei a trabalhar com a área de negócio bancário em 92, aí em Florianópolis, nessa terra abençoada, e aí eu comecei a trabalhar com seguros. Então, tenho aí uma vivência muito grande, a gente nunca sabe tudo, né? A área de seguros a gente aprende a toda hora, ela é muito dinâmica, mas eu espero contribuir um pouco aí com informações aí para o teu grupo de clientes e parceiros aí. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, Eros. Era o seguinte, por que surgiu essa história do webinar de hoje, né? Por que a gente vou falar sobre seguro? Qual que foi a ideia? A ideia foi o seguinte, foi nós tirarmos as dúvidas, porque eu estava vendo muito Ctrl-C, Ctrl-V nos seguros no Brasil. Eu estava vendo síndico, meu Deus, mas isso não cobre a policy? Como assim? Depois que acontece um sinistro, automaticamente o síndico entra em desespero, porque a pólice X não estava, a pólice Y não estava. Então, a ideia de hoje é nós batermos uma bola sobre as dúvidas de como fazer um seguro correto, aonde achar os especialistas, né? Mas antes disso, pessoal, quero falar o seguinte, nós vamos sortear 2 livros fantásticos, as 351 perguntas e respostas que o síndico tem que saber responder. E aqui fala de seguro. Então, é só bater uma foto, marcar nós lá nas redes sociais, marca aqui, o professor do marketing já vai estar falando ali certinho no chat para você. Marca aqui que você vai concorrer a 2 livros no final do webinar. Eros, me conta uma coisa seguinte. O seguro é obrigatório? Todo condomínio tem que fazer o seguro? Conta um pouquinho para nós essa história aí. Exatamente, né? Tem uma lei de 1964 que já determinava a obrigação da contratação do seguro do condomínio e em 2002 o Código Civil reafirmou isso. Então tem lá o artigo 1346 que obriga, né, a contratação do seguro da edificação, tanto para
incêndio, ou destruição total, ou destruição parcial. É importante o síndico entender, porque às vezes fala, não, eu só contrato para incêndio. Sim, mas também fala na lei que é destruição total ou parcial. Então, ou seja, um vendaval pode ser uma destruição parcial, um desmoronamento pode ser uma destruição parcial ou total. Então, precisa entender a lei. A lei diz o seguinte, é obrigatória a contratação do seguro de condomínio para incêndio ou destruição total ou parcial. Tem um outro artigo um pouquinho mais embaixo, que é o artigo 1348, que ele diz o seguinte, das responsabilidades do síndico, das obrigações e deveres. E tem uma lá que diz o seguinte, é obrigação do síndico contratar o seguro. Não diz que é da Assembleia, não diz que é do Conselho Fiscal, não diz que é do administrador e de mais ninguém, é dele. Então a responsabilidade é dele. Legal. Bom, já está começando a surgir pergunta, e eu preparei umas perguntas que o pessoal mandou no meu Instagram. Direi, faz essa pergunta pro Eros aí, porque vamos ver se o cara é mega power. Eu falei, não tem ninguém no Brasil, o cara é muito bom. O Eros, olha só, vamos supor que eu fiz um seguro de incêndio, então seguro no meu condomínio, né? E pegou fogo dentro de um apartamento privado, um apartamento. Só que o apartamento eu não cobri, o seguro não estava coberto, porque estava lá no CPF do cara. Mas a fumaça foi para as áreas comuns. Já teve algum caso assim? A seguradora cobre essa parte da fumaça que ficou tudo sujo, preto, as áreas comuns? Conta um pouquinho para nós. A questão é a seguinte, Edilei. Ontem até eu estava vendo num grande site de condomínio do Brasil uma referência e tinha uma pergunta lá que o síndico ou o morador colocou sobre a cobertura de um seguro de residencial, ou seja, dentro de um apartamento. Então, o que é importante? Primeira coisa, antes de qualquer coisa, e é isso que é a questão do seguro, é perguntar qual é a seguradora e quais são as garantias contratadas. Porque tem seguradora que cobre fumaça, tem seguradora que não cobre fumaça, tem seguradora que cobre no corretor. Eu já tive caso aqui de pagar de um prédio aqui, o seguro não era meu, mas de uma seguradora que eu trabalho com ela, e eu dei a consultoria para ele, porque o corretor não entendia do assunto, e pegou os apartamentos, pegou outros apartamentos, pegou o corretor e cobriu. Mas tem que ver, a primeira coisa que a gente precisa ver no seguro não é o que a lei manda, é a apólice que foi contratada e qual é a seguradora, porque tem muita diferença. Mas a gente pode falar muito disso depois. Mas isso é muito importante para saber se tem cobertura ou não. Legal, legal. Ô Eros, e você não era de seguro condominial, você se especializou, né? Então, você acha que uma corretora de seguro, que não é do ramo de condominial, consegue fazer um bom seguro para o condomínio? Eu sei que é questão de ética e tudo, mas... Eu estou no mercado de seguro desde 92, mais de 20 anos, e de condomínios há 15 anos. Eu tenho pego aqui muitas apólices seguros contratadas erroneamente. Eu recebo síndico de outros corretores e eu pergunto, e o corretor? O corretor era lá do prédio e eu não entendia. Aí no outro caso eu pergunto, e o corretor? O corretor mandou ligar para a seguradora que eu me vire. Aí outro caso, e o corretor? O corretor não quer nem saber. Então, ou seja, seguro de condomínio é um seguro muito importante. Eu falo o seguinte, fazer seguro de automóvel, nós estamos falando de patrimônio de 50 mil reais, 100 mil reais, 200, 500, 1 milhão, 4 milhões, o carro que eu mais vi mais caro no Brasil até agora, 4 milhões. Mas condomínio nós falamos de 1 milhão, 5 milhões, 50 milhões, 100 milhões, 130 milhões, como os seguros que eu tenho aqui. Então precisa ter sim um especialista, não pode fazer de qualquer jeito. Não pode fazer para cumprir a lei, porque daí tem a responsabilidade, né? A responsabilidade civil do síndico. Então não pode só fazer seguro para cumprir a lei. Tem que fazer o seguro adequado. Eu, por exemplo, faço um encontro de síndico aqui, esse ano vai ser o 10º, né? Eu espero contar com a sua participação, que eu faço isso para passar informações para os meus síndicos, para os meus clientes e parceiros, ou seja, para qualificá-los. Porque é importante que o segurado, que nesse caso é o síndico, ele também seja qualificado, ele entenda um pouco, e esse já é o 10º ano. Segura só, segura um pouquinho. Dani, travou aqui a internet, vem aqui para mim, por favor. Segura um pouquinho que travou a internet aqui. Segura. Tá. Galera, estão me ouvindo? Deixa eu ver, acho que não. Deixa eu pensar aqui. Fica tranquilo, tá tudo ok. Voltou? Estão me ouvindo? Pera aí, segura. Pera aí, vamos ver se a galera vai... Áudio será ativado. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Não, já voltou. Obrigado, Dani.
Voltou. Glória! Meu Deus do céu, estava preocupado aqui. Voltou. Escutaram? Vamos repetir a resposta. Não, vamos repetir novamente, porque depois vai ficar gravado, né? Então, quer dizer, qual que é a tua dica, então? Fala aí. Fala Contratar seguro com corretores especializados, sim. Não se trata de um risco comum. É um grande risco. É risco de 50 milhões, 100 milhões, 130 milhões, envolve pessoas. Então, o condomínio é muito delicado. O síndico tem a responsabilidade de contratar ele, mais ninguém. Então, ele precisa procurar um corretor profissional e contratar. E vai se inteirar. Aquilo que eu estava falando. Eu faço encontros de síndico, esse ano é o 10º, espero contar com a sua presença, né? E aí eu qualifico o síndico, precisa qualificar, ele precisa entender. Eu falo para ele, vocês precisam entender um pouco de seguro, e aí vem seguradoras, várias seguradoras, o dia inteiro, para aprender um pouco de seguro para ele poder dialogar. Então, o seguro de condomínio é muito importante. Contrato de seguro não é simples, e aí precisa ser corretor que entenda também das condições gerais do contrato de seguro, porque senão ele vai passar perdido aí. Aquilo que eu falei, eu entrei num site, grande site, e tinha uma pergunta: o seguro de conteúdo precisa ter o AVCB ou não? Aí tinha lá um monte de resposta de corretor, até de advogado, que é responsável civil, isso é a única coisa que ele sabe falar, que é responsável civil do síndico. Aí eu falei, deixa eu pegar. Aí entrei aqui no contrato de seguro, nas condições gerais de uma seguradora que eu vendo, e lá não exige AVCB para pagar a indenização de conteúdo. Então, precisa ser corretor especializado, que tenha familiaridade, né? Eu já paguei mais de 1.000 sinistros. Eu sou melhor que os outros corretores? Não sou, mas eu tenho uma vivência de pagamento de sinistro, né? Que isso que é importante. Então, ajuda na hora de escolher o melhor produto para cada seguradora, né? Isso é muito importante. Olha, vamos começar a responder a pergunta da galera. A galera vai colocando as suas perguntas no chat. Nosso objetivo é responder a sua dúvida. Não é a minha dúvida, não é a dúvida do Eros, é a tua dúvida. Coloca ali no chat qual que é a tua pergunta. Ó, lembrando que nós vamos fazer esse sorteio de 2 livros, você vai receber na sua casa. Se você bater um print, bater uma foto, marcar a Keeper ali certinho, o pessoal do marketing já está colocando. Marca a Keeper e nós vamos sortear no final desse webinar. Olha a pergunta do síndico Denilson, de São Paulo. Ele é síndico profissional. Quando devemos utilizar a cobertura simples ou a cobertura ampla? Uma boa pergunta. Denilson, né? Isso. Exatamente, Denilson. Se a lei diz o seguinte, que você tem que fazer a contratação, você síndico, do seguro contra incêndio ou destruição total ou parcial, existe uma grande diferença na cobertura simples e na ampla. A principal diferença é que na cobertura simples você não cobre o desmoronamento total do prédio, e na ampla você cobre. Então, isso precisa ficar bem claro. Você tem lá na simples um desmoronamento que tem até um limite, que é para muros, né, coisas pequenas. Se você entende que o teu condomínio tem risco de desmoronamento, contrata ampla. Se você tem dúvida, contrata ampla. A gente só contrata a síndica, e isso é terrível, porque aqui também, eu só tenho um condomínio que contratou cobertura ampla até hoje. Isso eu sempre tenho discutido. Discuti o ano passado no 9º encontro, e tenho falado, mas é mais caro, é o dobro do preço, não importa. Seguro a gente não economiza. A única produto que você protege o patrimônio dos moradores, o seu, é o seguro. Nenhuma outra coisa, nenhum outro gasto que você tem protege o teu patrimônio, te dá o patrimônio de volta, protege sobre vários aspectos. Então, precisa contratar. Se pode contratar cobertura ampla, deve contratar. Na dúvida, contrata ampla. Se achar que não, nunca vai ter problema de desmoronamento, eu posso contratar simples, eu contrato. E a diferença de preço, Eros, geralmente é o dobro? Normalmente, no início, quando a SUSEP obrigou as seguradoras a colocarem o seguro de cobertura ampla, o preço era absurdo, né? 10 vezes mais e tudo mais. Agora já temos seguradoras que é o dobro, outras com 30%, dependendo do condomínio, dependendo da análise do risco. Claro, as garantias são maiores, mas é importante o síndico ter consciência. No final, pode ver, quando tem um grande desmoronamento, teve lá em São Paulo, né, recente, quando tem incêndio, teve lá, teve em São Paulo, Rio, teve um Museu Nacional, eles vão chamar sempre quem? Aquela explosão no Rio de Janeiro, eles vão chamar o síndico. O primeiro participante do inquérito policial é o síndico. Não importa se ele tem culpa ou não, se ele tem responsabilidade, se ele sabia ou não sabia, é aquela chamada responsabilidade objetiva. Então ele precisa se cuidar. Ele não tem que economizar em seguro, ele tem que fazer o seguro adequado e correto. Isso é importante. É mais importante que qualquer outra verba do condomínio. Legal. Eros, vamos lá. Roberto Amorim, de Maceió, Alagoas, faz a seguinte pergunta. Quando pegar fogo em um apartamento em que o condomínio tem o seguro, esse pagaria o reparo da unidade e demais áreas afetadas por incêndio?
O que o seguro do condomínio cobre? E qual que é a obrigatoriedade de lei? Ele cobre a estrutura do condomínio. Aquilo que estava no condomínio quando o morador chegou de mudança. Tinha porta lá? Tinha. Tinha piso lá? Tinha. Tinha parede? Tinha janela? Esse é que o seguro do condomínio cobre. Ah, mas daí ele botou teto de gesso. Não, aí já está fora do seguro do condomínio. Ah, ele botou um piso aveludado de carpê. Aí já está fora. Mas o seguro do condomínio cobre aquele que está na estrutura do condomínio. Essa é a obrigação de lei. Ah, mas eu devo fazer seguro de conteúdo? Eu sempre oriento vocês que não faça. Porque cada conteúdo tem um custo diferente. Tem gente que tem conteúdo de 50 mil e outros de 500 mil. Se você assume a responsabilidade de fazer seguro de conteúdo, numa eventual diferença de valor que a seguradora não tenha contratado, na garantia, na importância segurada, o condomínio vai ter que pagar a diferença. Conteúdo, cada morador contrata o seu. Ele precisa fazer isso. Agora, o seguro da estrutura é o seguro do condomínio, aí o síndico tem que contratar. Vocês viram, galera, nós passamos de 100 pessoas online, vocês viram que o cara entende? O cara não demora, não tem que... Eu falei que o cara realmente é mega power. Ô, Eras, manda uma pergunta, olha só. A Camila, não sei de que cidade que a Camila é, o síndico que contrata o seguro, ele precisa de assembleia para definir a seguradora? Não, é o síndico. O Código Civil é bem específico, né? Na verdade, o seguro tem que estar lá na despesa ordinária do orçamento como a prova. Então, o síndico precisa ter uma boa assessoria, né? Pessoas especializadas, conhecer o risco, conhecer um pouco o condomínio, saber o que mais acontece, quais são o histórico do condomínio de risco e contratar. Ele não precisa de assembleia, ele não precisa de administrador, ele não precisa de conselho, nada. Até porque na responsabilidade civil e criminal do síndico é só ele. Não vai ter os outros, né, para acompanhar. Eu costumo dizer o seguinte, que se amanhã o síndico for preso, eu vou ter que ir lá porque eu vou ter que acionar o responsabilidade civil e o advogado dele. Eu duvido que os outros moradores vão lá visitar. Boa. Pessoal, estou gostando, tem bastante pergunta. Vai colocando sim a sua dúvida. Nós preparamos, como sempre, algumas perguntinhas aqui, mas o nosso objetivo é responder a pergunta de vocês. Então, o Matheus, tá aí a Raquel, estão ajudando aí, me mandando no WhatsApp. Eu estou olhando o celular, porque as perguntas vêm aqui no WhatsApp. Porque aqui no chat eu não consigo acompanhar. Mas vamos lá. A pergunta da Fabiana eu achei bem interessante. Olha só, Eros, eu não sei se você tem esse caso aí na Grande Curitiba. Quais os cuidados com o seguro para condomínio horizontal? Ótima pergunta, Fabiane. Ótima pergunta. Tem seguradoras que cobrem a estrutura das casas e outras não. Eu tive até recentemente, tinha uma seguradora que antigamente ela cobria as estruturas da casa. E aí, recentemente, eu fiquei sabendo que ela não cobria. Daí eu pedi um posicionamento formal e ela confirmou que tinha mudado as condições gerais. Então, o que tem que acompanhar sempre? Primeiro, a pólice de seguro de condomínio tem que ser a mesma todo ano? Não. Todo ano tem que ser revisada, olhada se ela está adequada e verificar se a seguradora não mudou o contrato de seguro, não mudou as condições gerais. Porque um dia ela cobra, outro dia ela não cobra. Então, todo ano precisa se debruçar, assim, pela renovação da pólice de seguro. Os meus síndicos aqui, como eu faço eventos, tem síndicos aqui que a cada ano ele vai melhorando a pólice. Então, tem um síndico aí de anos, né, 90% dos meus clientes eu retenho, eu só perco por algum problema ou outro que acontece, mas a grande maioria faz. E eles vão evoluindo nesse processo, de sempre melhorando, ampliando, quando há necessidade de troca de seguradora, sempre cuidar com a troca de seguradora, porque às vezes você perde garantias que a outra tinha, essa não, isso dá problema, essa está mais barata. Os corretores mandou lá 4, 5 orçamento, e às vezes você pensa que a garantia que está escrito naquela, o nome é o mesmo na outra seguradora, só que lá nas condições gerais o foco é outro. Então precisa ter um corretor especialista e cuidar. Quando tem uma pólice, é sempre melhorar a pólice, verificar aquelas que cobrem, por exemplo, a estrutura das casas, né, no caso do condomínio horizontal e mais algumas outras coisas, e também, né, acompanhar se a outra seguradora que está tendo um preço melhor, se ela cobre ou não. A gente não consegue. Eu digo o seguinte, o corretor e as seguradoras são os dois lados de uma mesma moeda, né? Nós temos, às vezes, foco diferente de visão, mas tanto o corretor quanto a seguradora quer pagar sinistro. Nosso objetivo é pagar. Eu não consigo trabalhar aqui sem a seguradora junto. Eu tenho grandes parceiros aqui que são as seguradoras. Estão nos eventos, ajudam no trabalho, nas reuniões para conscientizar e tal, para que os síndicos sejam melhores profissionais
no âmbito de contratar seguro. Mas tem que olhar, sim, a pólice de seguro e sempre, todo ano tem que olhar. Legal. Pessoal, uma bacana quando eu conheci o Eros faz um evento bacana em Curitiba sobre seguro condominial. Olha que legal. Então, uma vez por ano, quantos síndicos deu no ano passado, Eros? Nós tivemos 200 inscritos, foi no Hotel Bourbon, foi o maior que eu fiz até agora. Mas eu faço outros eventos também, tem ano que eu chego a fazer 9 eventos. Eu gosto de síndicos, eu adoro síndicos. Eu sou que nem você, eu diria. Nós adoramos síndico. Nossa vida. Teve um diretor de segurador que falou: você está parecendo um síndico. Eu falei: claro, todo dia eu falo com o síndico. Todo dia eu vejo problema do condomínio, então temos que ter, né, um bom relacionamento. E o bacana, o Eros é igual aqui. O objetivo do Eros é entregar conteúdo. Então ele faz eventos para entregar conteúdo sobre as seguradoras vêm, aí o Eros fala dúvida, então, muito bacana. E Eros, não para de chegar pergunta, irmão. Ótimo, vamos lá. Vamos lá. O Leonardo faz a seguinte pergunta. Boa tarde. Como podemos fazer para incluir equipamentos seguros do prédio? Entraria danos elétricos? Isso aqui é legal. Por exemplo, ele botou a portaria remota e instalou a Keeper. E tem os equipamentos da Keeper lá na portaria remota agora. Só que o seguro foi feito há 2 meses atrás. Como é que funciona esse processo? Está lá danos elétricos, está tudo. Como é que funciona? Primeira coisa, uma pólice de seguro ela não é imutável. Ela pode ser mudada a qualquer momento. A gente chama de endosso, né? Não é doce, é endosso. Então, qualquer pólice de seguro pode ser mudada a qualquer momento. Se achar que uma cobertura não está adequada, você lá e altera. Se faltou uma cobertura, você inclui. Tá? Isso pode ser feito. As seguradoras permitem. Inclusive, se teve uma cobertura, por exemplo, de dano elétrico e teve sinistro, e tinha lá 30 mil, pagou 25, precisa fazer a reintegração da pólice. A pólice, seguro no momento, tem que fazer a reintegração. Senão, no outro dano elétrico que der 15 mil, só sobrou 5, vai pagar só 5. Os 10 vai ser prejuízo. Tá? Então, você entender. Essa questão das empresas agora de tecnologia, portaria sem porteiro, é uma coisa nova. Então, eu tenho discutido com as seguradoras nos eventos, entendendo também o seguinte, que no começo o condomínio a gente compra um monte de equipamento, agora parece que é comodato, já mudou. Mas a pólice seguro de condomínio tem cobertura sim, dependendo, sabendo a contratação, tem lá equipamentos estacionários, tem para equipamentos móveis, ou você tem a pólice, tem seguradora que tem dezenas e dezenas de garantias aí. Então, o seguro do condomínio, na realidade, ele não ele tem a obrigação, porque ele tem um contrato de condomínio. Se aqueles bens estão sob responsabilidade dele, no caso do dano elétrico, se acontecer um dano elétrico, claro que as empresas aí de portaria eletrônica garantem, mas o seguro do condomínio também garante. Tem segurador que garante, tem segurador que não garante. Então, precisa olhar o contrato de seguro, verificar o que tem no condomínio, tem muito equipamento, tem condomínio que tem 100 câmeras. Né? Tem condomínio que tem a portaria sem porteiro, essas empresas, né, igual a Keeper aí. Essa é a tendência do mercado, cada vez mais. Então o seguro também tem que cobrir, mas tem que saber escolher e ver qual é a seguradora que está cobertura. Legal. Pessoal, então só lembrando vocês que estão online conosco, nós vamos sortear 2 livros desses, as 351 perguntas que o síndico tem que saber responder. Pergunta, resposta e jurisprudência do Dr. Zumar. Então, marca lá aqui, bate uma foto, bate um print na tela aí, põe no teu Instagram, põe no Facebook, marca nós que nós vamos sortear 2 livros desses e nós vamos mandar na sua casa, receber na sua casa. Vamos lá, outra pergunta. Na verdade, a pergunta é o seguinte, complementando lá, inundações, só tem cobertura na ampla? Não, tem alagamento sim na cobertura simples. Tem seguradora que comercializa o alagamento, tem outras que não. Então precisa verificar. Tá? Na cobertura ampla, o bom da cobertura ampla é que ela cobre qualquer destruição material do condomínio. Né? Tem que contratar as garantias de responsabilidade civil, de roubo, algumas garantias que não tem, mas qualquer destruição material que venha ocorrer no condomínio, a ampla cobre. Claro que as franquias são maiores. Agora, na Simples também tem. Eu tenho aqui, Curitiba tem dado, no ano passado, teve um dia que deu 8 sinistros de alagamento em condomínio um único dia. Então, Curitiba tem dado muito vendaval, alagamento, e tem tido cobertura sim. Legal. Pergunta do Antônio tem respeito ao seguro individual. Por exemplo, é de responsabilidade do morador o contratar o seguro para o apartamento dele, dos móveis e tudo mais? Já explicou que a parte ali do piso, da porta, é da área comum do apartamento.
mas é de responsabilidade do morador ou existe um pacotão geral que está incluso todos os CPFs? Existe essa possibilidade? O Antônio. O Antônio, é o seguinte, olha, o seguro da estrutura é de responsabilidade do condomínio e cabe do síndico. O seguro do conteúdo das unidades é opcional, ou seja, hoje você tem produtos de seguros das mais variadas seguradoras com os melhores tipos, inclusive com assistência 24 horas, conserta de tudo, né? Tem até funeral e tudo mais. Então, o seguro de conteúdo é de responsabilidade do morador. O condomínio não precisa contratar. Tem algumas apólices de condomínio que oferecem lá incêndio de conteúdo, rombo de conteúdo, mas se você for ver, tem limitadores. E esses limitadores, às vezes, ficam bem abaixo. Teve um caso aqui que o seguro do condomínio tinha lá um incêndio de conteúdo e o morador não tinha nada, não tinha nenhum seguro contratado. Então ele recebeu, só que o apartamento dele, o conteúdo dele custava R$200 mil, ele recebeu 20 só, né? Porque o condomínio tinha ainda contratado sem obrigação. E aí o síndico ainda correu o risco dele reclamar na justiça a diferença dos 20 para os 200, tá? Não tive notícia posterior a isso. Por isso que o seguro de conteúdo é de responsabilidade do morador. Se ele quiser perder tudo, é problema dele. Se ele quiser manter o conteúdo dele protegido, ele faz seguro. E aí tem dano elétrico, tem uma série de garantias importantes no seguro de conteúdo. Eu, por exemplo, já estou comercializando seguro de conteúdo coletivo. Vai para a Assembleia, vê os moradores que querem ter, é um produto que nós lançamos aqui, Odilei, não tem no mercado no Brasil. Nós estamos fazendo aqui a primeira experiência, 2 ou 3 seguradoras já ofertaram, já tem o pólice aí de 1 ano, então faz lá, paga lá, o boleto vai para o condomínio põe no rateio para os moradores que querem, ele fica bem mais barato que o seguro que é contratado usualmente aí do mercado, e aí cobre incêndio, cobre danos no conteúdo, tem assistência e tudo mais. Isso é uma coisa nova que nós lançamos e estamos iniciando a comercialização. Já tem a pólice aí de 1 ano de experiência que a gente está fazendo. Isso é bom por quê? Porque reduz o preço, não verifica se o morador está com problema de Serasa, de SPC ou nada. O condomínio é que paga o boleto, então nunca atrasa, porque o condomínio é ótimo para pagar boleto de seguro, eles nunca atrasam, dificilmente eu tenho problema de inadimplência aqui. E mais, os moradores têm seguro de conteúdo que ajuda. Os que querem, claro, é opcional. Quem quer, contrata, quem não quer, contrata. Isso é até bom para o síndico, porque ele fala, eu até ofertei um seguro de conteúdo e quem quis contratou, quem não contratou. Então, se você não tem e deu um incêndio, você perdeu os seus bens, é problema teu. Legal, boa. A pergunta do Rogério é o seguinte. Eros, ultimamente tivemos vários problemas de inundações em garagens devido a fortes chuvas em São Paulo. Qual a melhor dica para incluir esse tipo de sinistro? Exatamente, eu também tive aqui, Odilei, eu tenho aqui às vezes alagamento, e a pólice de seguro de condomínio, ela é uma pólice padrãozinho, né, para cumprir a lei, então ela geralmente, ou seja, geralmente não, eu não vi nenhuma seguradora, eu vou dizer, a grande maioria das seguradoras excluem carros em caso de alagamento, de desmoronamento. Eu tive o caso aqui dos 11 carros do condomínio que desmoronou aqui em Curitiba, né? Foi a nível nacional a informação aí, a mídia, e também vendaval. Então, carros são excluídos das apólices de seguro de condomínio. Mas o que fazer? Esse seguro que é obrigatório é excluído. Mas tem seguradoras que comercializam o chamado responsabilidade civil geral do condomínio. É um seguro adicional que você contrata e aí vai cobrir carros nessas situações. Mas aí tem que discutir em Assembleia, porque isso não é obrigatório. Aí você leva para a Assembleia, se a maioria entender que é bom fazer um seguro de responsabilidade civil geral mais amplo, né, aí contrata e cobre essas situações. Então o carro é excluído de apólices, essas apólices menores, essas apólices tradicionais, vamos dizer, de seguro de condomínio, que é obrigatório, são excluídos. Né? Eu já tive caso aqui até de indenização, mas aí tem que entrar na justiça e tudo mais. Legal. A pergunta do Antônio é o seguinte, galera, vai colocando as suas perguntas. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Tu se compromete com o público, já passamos mais de 100 pessoas online, se compromete com o público de depois, nós fazemos junto um e-book de resposta para entregar para esse público que as perguntas não conseguem responder? Dá para fazer? Posso fazer, inclusive, posso colocar meu e-mail aí, hgncorretora@gmail.com. Quem quiser, H de hora, G de gato, N de navio, hgncorretora@gmail.com. Manda as perguntas que com satisfação. Eu atendo aqui, eu direi no meu escritório, clientes, os meus síndicos, você sabe que eu tenho uma comunidade de clientes, né? Por que a comunidade? Porque eles se conhecem,
tudo a gente debate, eles vão por encontro. Então tem uma comunidade aqui, uma bela comunidade, que são síndicos conscientes, bem preparados nesse segmento de seguros, né, e que dão muito valor. Então, eles trazem clientes, né, síndicos de outros corretores, outros, né, de bancos e tudo mais, e eu atendo com o maior prazer, ajudo o que eu puder, não tem esse problema não. A informação a gente passa com o maior prazer. Legal. Vamos lá. Pergunta do Antônio, eu achei bem interessante. Como saber o valor? Não que eu não achei as outras, é claro, né? Mas essa aqui eu não tinha parado para analisar isso, eu acho que deve ser uma pergunta interessante para você. Como saber o valor da cobertura de incêndio? Custo construção versus fração? Boa pergunta, Antônio. Excelente. Normalmente o pessoal fala o seguinte: olha, quanto que vale o valor comercial do condomínio? O condomínio vale 10 milhões aí na comercialização por apartamento, pegando o número de apartamentos multiplicado pelo valor de venda. Aí normalmente o pessoal fala, tem que fazer entre 70% a 100% do valor para que tire o custo de comercialização e só o custo de reconstrução. Aí tira o terreno e tudo mais, tá? O que precisa verificar nessa hora? 70% é suficiente? 100% é suficiente? Tem que verificar o seguinte: primeiro, o condomínio é só construção ou tem algumas áreas de lazer, de cancha, piscina, né, playground, um monte de coisa? Tem tudo isso? Bom, então tem vários elevadores, social, então precisa olhar o condomínio. Será que os 70% cobre ou não? Aí é 100%. Aí eu uso um grande exemplo, eu gosto de usar, o do buraco do metrô em São Paulo. Todo mundo acompanhou na televisão quando caiu o buraco do metrô. E na época o Unibanco foi a seguradora líder, era um pool de seguradoras, e aí tinha que indenizar, tinha um monte de casa em volta, que estava lá, o governo lá, a Defesa Civil foi lá, retirou os moradores, e aí os moradores não poderiam morar mais porque estavam com problema, não dava mais para recuperar. Dava para reconstruir aquela casa? Não dava. Teve gente que chegou a ficar um ano em hotéis lá, pago pela seguradora, para poder aguardar a negociação. Teve gente negociando. Então, o que a seguradora vai fazer? Ela vai chamar cada um, individualmente, vai ver o total do valor da pólice que ela tem, e em função disso ela vai negociar os acordos. Para quê? Porque não vai dar tempo de ficar esperando reconstruir. Né? Então, vai ter que comprar outro. Se você tem que comprar outro, você só tem preço de mercado. Aí você tem que olhar nesse sentido. Ela não paga nada mais, né, nada mais do que o limite da importância. E aí o Superior Tribunal de Justiça tem lá, ele tem 10 postulados, a gente chama assim, 10 teses consolidadas do seguro, que diz o seguinte: na incapacidade de definir qual é o valor do imóvel, paga o que está na importância assegurada da pólice. Então, se não tiver condição de discutir qual é o valor, paga. E se você tem uma importância segurada muito pequena, não vai dar nem para repor a compra de imóveis, a compra de outras unidades em outro local. Eu, graças a Deus, nunca tive um sinistro de perda total, que a gente possa falar em condomínio. Mas eu tenho certeza que a maioria, depois que tiver morte, uma série de problemas, não vai querer morar ali, vai querer dinheiro para comprar em outro lugar. Então precisa cuidar com esse custo de reconstrução. Eu procuro fazer o valor comercial, tá? Também não adianta fazer muito a mais, e tem, claro, que tem lá a tese lá do Superior Tribunal de Justiça, que no final vale o valor que está na pólice. Se tiver dificuldade de mensurar qual é esse valor. Boa. Eros, qual que é, assim, eu vou chamar o próximo convidado aqui em alguns minutos. Eros, tuas dicas finais para aqueles síndicos que estão online conosco, para não ter estresse com o seguro. Quais são as tuas dicas finais para essa galera? E aí tu já termina respondendo essa pergunta, dando já os teus contatos, como o pessoal te acha. Eu já vi a galera aqui, repete o e-mail novamente. Então, assim, dá as tuas dicas finais de como contratar um bom seguro mesmo, para o síndico não ter estresse. Fala aí, irmão, com toda a tua experiência. Primeiramente, procurar um profissional especializado. Evitar de contratar seguro de condomínio no banco, né? Eu não tenho nada contra banco, trabalhei em banco, comecei a minha vida profissional no Banco do Estado do Paraná, né? Fui gerente de negócio, tudo mais, não tem nada. Só que lá não são especialistas em seguro, principalmente seguro de condomínio. Então, precisa procurar um profissional especializado. Claro que é difícil olhar o contrato de seguro, 120 páginas, 110 páginas, mas verificar aquilo que acontece. Meu condomínio tem muito problema de alagamento, meu condomínio tem problema de desmoronamento, meu condomínio tem problema de ruptura de tubulação. Procurar ver esses itens que são mais agravados
ler nas condições gerais, acompanhar com o corretor isso, e aí procurar uma boa seguradora. Nós temos aí umas 10, 12 seguradoras que vendem seguros de condomínio padronizado. Se tiver situações que estão acima dessas condições colocadas no contrato de seguro de condomínio padronizado, procurar a responsabilidade civil geral, né? E também, além disso, tem que olhar o seguinte, olhar... Só um pouquinho, está dando retorno aqui, cara. Robson, só desliga o microfone, Robson, por favor. Tá. Fala aí, meu querido. E olhar o seguinte, o síndico precisa fazer também um seguro de responsabilidade civil profissional adequado. Isso é importante. Eu falo para ele, não adianta você ser síndico do condomínio, ganhar bem, ter 10 condomínios e não ter um bom seguro de responsabilidade civil profissional. Eu fiz um evento aqui, Odilei, e eu trouxe o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Foram 8 advogados, o desembargador, o dia inteiro nós ficamos debatendo com os síndicos isso. E o desembargador tinha mais de 25 anos atuando na área de seguros, participando lá das determinações, e ele falava, tem um dia que chega lá no meu tribunal, uma situação de seguro, e a turma minha de desembargador vota de um jeito. No outro dia, uma situação semelhante, vota de outro jeito. Nem a justiça tem parâmetros, né? Eu tenho aqui um advogado especializado, o doutor Felipe Mota, especializado contra a seguradora. Às vezes a gente tem que entrar até contra a seguradora para garantir os direitos do condomínio. Então, tem que fazer um bom seguro de responsabilidade civil profissional. O desembargador falou o seguinte, olha, faça um bom seguro de responsabilidade civil profissional. E não só esse que está dentro da porta de seguro de condomínio, porque esse tem muita coisa que ele não cobre. Tem que ter um seguro que possa cobrir tanto civil como criminal. Tem seguradoras no RC profissional síndico que cobrem também custos criminais, outras não. Então tem que procurar se proteger e fazer um bom seguro de condomínio, né? Eu estou aqui em Curitiba, a minha especialidade é essa, claro, eu não sei tudo, aprendo a todo dia, meu trabalho é junto com as seguradoras, nunca separadamente. Eu dou aqui apoio, quem quiser pedir, fazer perguntas, mandar, enviar, eu atendo corretores de seguro, eu atendo segurador, eu atendo síndico, quem quiser. As informações eu acho que são importantes. O meu interesse é que seja mais profissional esse mercado de seguros para condomínio, tá? Então, os meus telefones, o meu telefone de acesso é 41-DDD 991665370 ou 41-DDD 41025370. O primeiro, o 991665370 tem o WhatsApp. O meu e-mail é H de hora, G de gato, N de navio, corretora, tudo junto, hgncorretora@gmail.com. O que eu puder contribuir, eu contribuo, não tem dúvida. E o importante é o síndico ter a consciência que a responsabilidade do seguro do condomínio é dele, que quem vai ser responsabilizado é dele, e aí ele precisa fazer um bom seguro. Isso é importante. E se proteger também, porque não adianta fazer um bom seguro do condomínio e a hora que tiver um erro, uma omissão, uma negligência dele, principalmente agora, nesse momento de coronavírus, que eles devem adotar tudo que o Ministério da Saúde define, que as autoridades, porque se ele não faz isso, ele está negligenciando, então ele precisa fazer um bom seguro para se proteger. Muito obrigado, eu tirei um grande abraço, né? E fico feliz aí de ter poder contribuído com você e seus clientes. Oi, irmão, tu é mega power, tu mora no meu coração, tu entende muito, você é uma referência para mim no Brasil de seguro condominial, você sabe disso. Pessoal, quem ficou com dúvida, me chama aí no direct, manda WhatsApp para mim, que eu passo todos os contatos depois do Eros, tá? Eros, obrigado, irmão, vamos falar com obrigado. Um abraço, tchau. Uma boa webinar aí, Robson. Valeu. Grande Robson, obrigado. Seja bem-vindo, Robson. Se apresenta, irmão, conta um pouquinho aí da tua história. O bate-papo, o pessoal não vai parar, porque o Robson entende muito também. E as perguntas que foram colocadas eu já vou fazer para o Robson. Robson, se apresenta, quem é você, conta um pouquinho da tua história para me dar continuidade e não perder o pique. Boa tarde a todos. Eu estava acompanhando como participante ali o webinar, estava ouvindo nosso amigo falar. Bom, meu nome é Robson, eu tenho no ramo de seguros eu tenho 22 anos de experiência. Quase a minha idade! Não, brincadeira. Mas, como ele acabou de dizer agora, eu concordo com ele, a gente aprende a todo dia, tá? Então, ter muito tempo de mercado não quer dizer nada, a gente tem que estar se atualizando, principalmente no que se refere a seguro.
porque é uma coisa muito dinâmica. Legal. E a gente tem que estar se atualizando. Mas eu estou nesse ramo há 22 anos, eu gosto muito de seguro, trabalhei muito com seguro de vida, depois me tornei corretor, e aí comecei a trabalhar com todos os ramos, e atualmente eu estou no PJ Bank, né? Legal. À frente aí da parte de seguros do PJ Bank. Legal. Mas o que é o PJ Bank? Conta um pouquinho, rapidinho. Te dou 2 minutos para falar o que é o PJ Bank para a gente já continuar as perguntas. Vai colocando as perguntas e nós vamos responder. O que é o PJ Bank, meu querido? Bom, o PJ Bank é uma fintech. Eu acho que é a maior empresa do ramo financeiro através de fintech. Ela é do grupo Superlógica, né? Todos conhecem. E a gente tem a conta digital para condomínios, nós temos os boletos de cobrança, né? O cartão de crédito e os seguros. E a gente preza muito por dados, por oferecer aos nossos clientes, né, aos nossos parceiros, o melhor que a gente puder, né? Tanto em informação, em dados e, né, dentro dessa linha, né? Legal. Legal. Vamos lá, então. Posso continuar com as perguntas aqui para não perder o pique? Vamos lá, vamos lá. Ó, a pergunta do João Vasconcelos. Quais os itens necessários para a contratação de um bom seguro condominial? João Vasconcelos. Olha, a informação ela é um dos melhores pontos para a gente chegar a um seguro adequado, né? Nós, dentro do PJ Bank, nós temos uma equipe que trabalha muito os dados, né? Através de metragem, através de número de blocos, a gente começa a avaliar o tamanho desse condomínio, né? E as necessidades que ele tem. Então, eu costumo dizer o seguinte, Aderlei, que as informações corretas, elas vão gerar um seguro mais assertivo, né? Apesar de que, independente das informações, como eu estava te dizendo, como nós temos um time muito ligado em seguros, né, muito preparado para isso, muitas informações a gente acaba complementando. Legal, né? Legal. Tá? Então, quanto mais informações a gente tiver, tem elevador, né, qual que é a idade do condomínio, né, quantos metros quadrados que tem esse condomínio. Legal. Quanto mais informações a gente tiver, a gente vai ter uma pólice mais assertiva, uma cotação mais assertiva. Não, e menos risco depois, né, Robson? Com certeza, porque o seguro é isso, né? O seguro, se ele bem contratado, ele vai te atenuar muita coisa. O problema é a gente já começar errado, né? Se começar errado... Legal. Vamos lá, então, para a pergunta do Luiz César. Inclusive, o Luiz César é cliente, keeper, do condomínio Portal Atlântico. Ele pergunta o seguinte: se o alagamento for proveniente ao vazamento da piscina, cisterna ou caixa d'água, a cobertura é diferente causada por rios, mares ou chuvas? Ó, só pergunta mega pau, hein? Essa pergunta é boa. Se ele tiver uma cobertura ampla, independe da origem dele, né, dessa inundação. Né? Tá. Mas quando ela é ocasionada por alguma tubulação, normalmente ela está em vazamento de tubulações, né? Tá. E aí a gente tem coberturas acessórias também para isso. Legal. Mas a cobertura ampla, eu até estava ouvindo o corretor falando anteriormente, uma cobertura ampla, ela te protege disso automaticamente, sem precisar ficar pensando nesse tipo de coisa, né? Que legal. Qualquer dano material causado ao condomínio, né? Independente da origem, vamos dizer assim, desde que não esteja em riscos excluídos, numa cobertura ampla ele está coberto. Ô, Robson, mas me diz uma coisa, é o dobro mesmo do valor da Simples? A experiência que vocês têm aí de milhares aí de seguro? Não necessariamente, Derlei. Existe uma ideia de que é muito mais caro. É mais caro. Mas também, olha, nós já tivemos alguns casos, a gente costuma apresentar isso, nós tivemos um caso de um condomínio em Campinas, que o síndico, muito precavido, ele contratou uma cobertura ampla, o que não é muito comum no mercado hoje. O que aconteceu? Nós tivemos um vendaval, e é um condomínio de casas iguais, né? Não é de lotes, é de casas. Teve um vendaval e destruiu praticamente o condomínio inteiro.
E a cobertura de vendaval, normalmente, a gente faz ela de um valor bem menor do que o de incêndio, né? Então, por exemplo, vamos supor, você pega um condomínio grande como aquele, você tem 60 milhões para incêndio, por exemplo, tá? E para vendaval, normalmente você põe lá, sei lá, 500 mil, né, 300 mil. Né? O que aconteceu lá? Esse síndico, ele era muito precavido, ele contratou cobertura ampla. Esse vendaval que teve na região destruiu esse condomínio. E o que salvou foi que ele tinha contratado na ampla, então ele tinha cobertura máxima, que era os 60 milhões, por exemplo, para todos os danos. Entendi. Então, quando se pode, a cobertura ampla ela é muito importante. A gente não solta nenhuma cotação nossa, Odirley, sem um comparativo de cobertura ampla. A gente manda a simples e a ampla, que é para o nosso parceiro olhar já isso e, se puder, contratar a ampla, que ela é melhor, né? Ela vai dar mais tranquilidade para ele. Antes de eu ir para outra pergunta, eu acabei de vir uma na tela aqui, eu sei que o Matheus já vai mandar, mas já vou fazer. Ela tem uma cobertura simples, mas ela já percebeu que a ampla é melhor. Ela consegue alterar no meio do percurso para a ampla? A gente pode, dependendo da companhia, a gente pode pedir um endosso, né? Uma alteração de cobertura. Tá? Então tá bom. Olha lá, a pergunta do Demilson. Se um carro do condomínio for roubado dentro da garagem do condomínio, o seguro irá cobrir? Ok, existe uma cobertura chamada RC Garagista, tá? Ela é uma cobertura que ela pode ser mais simples, que cobre roubo, furto e incêndio, e ela pode ter uma cobertura um pouquinho mais abrangente, incluindo a colisão, que ela é compreensiva, né? Ela simples, ela não é cara, e ela deveria constar de todas as apólices de condomínio que tem estacionamento, principalmente aberto, né? Ela não é cara e ela cobre exatamente isso, roubo, ela cobre incêndio e furto, né? Por outro lado, a compreensiva que eu te disse, ela é mais voltada para onde tem manobrista. Vou te dar um exemplo. Um condomínio que tem uma parte que é comercial ou tem muitos idosos e as vagas são muito apertadas. Então, às vezes, o síndico contrata um manobrista para evitar esse tipo de transtorno de um lá no carro do outro, esse tipo de coisa. Nesse caso, contrata-se a cobertura compreensiva e está coberto, inclusive, as colisões ocorridas lá dentro. Top demais. Legal, né? Legal. É muita coisa que o síndico não tem noção. Olha que material rico que vai ser esse, que vai ficar gravado, depois vai para o nosso YouTube. São detalhes que o síndico não chega nele. Por quê? Sim. Porque eu acho que o síndico está acostumado, Robson, às corretoras comuns no mercado não especializada, né? Eu acho que é isso, né? Sim. Normalmente eles oferecem o que é básico, né? Que é um incêndio, uma responsabilidade, e tá bom. Não vão entender qual que é a demanda que aquele condomínio tem, que às vezes você faz o comparativo inicial, Odirley, a diferença de preço não é grande, mas de tranquilidade é imensa que ele vai ter ao longo daquele ano, entendeu? Top. Né? Olha lá, a pergunta da Vanessa, pergunta bem legal. Ela tem um condomínio que não tem CNPJ, pode contratar seguro condominial? Então, é muito comum os condomínios com até um ano, mais ou menos, não terem CNPJ. Nesses casos, a gente contrata o seguro no CPF do síndico. Legal. Tá? É permitido isso. Legal. Porém, esse condomínio vai ter que ter um CNPJ. Então, por isso que eu disse que até um ano é possível. Depois é exigido que se tenha um CNPJ, mas dá para contratar no CPF do síndico. Legal, pessoal, lembrando você, bate uma foto nossa aqui do Rogério, do grande PJ Bank e do Odirley, marca aqui. Robson, verdade, Robson. Eu acabei de ver o Rogério aqui agora. O Robson, o Robson do PJ Bank, marca nós lá nas redes sociais. Nós vamos sortear 2 livros depois para você. Está terminando a live, o nosso webinar daqui a pouquinho, e nós vamos fazer o sorteio. Vamos lá. Sim, o Nilton falou que a conexão dele de Bauru está meio ruim. Sim, Nilton, depois você vai receber um e-mail com essa gravação desse vídeo, tá? Se estiver ainda ruim, você não entendeu a resposta do Robson. Robson, a Ana Elisa fez uma pergunta bem legal. Fala um pouquinho mais das exclusões comuns do mercado, as pegadinhas, né, que não estão ali. Cadê aqui? O que o seguro do condomínio não cobre?
pode falar um pouquinho mais aí que você percebe no dia a dia, que são as pegadinhas. Eu acho que ela quis dizer o seguinte, que é o básico, vou fechar no básico. Ah, mas tem isso aqui, ó, que esqueceram. Quais são as principais pegadinhas na tua experiência aí que os corretores normais, que não entendem de condomínio, esquecem? Olha, é uma pergunta muito ampla, porque isso depende de companhia para companhia. O ideal é a gente pegar para olhar. Mas, normalmente, estão excluídos, atos de guerra, né? Estão excluídos de coberturas, e aquelas coisas aqueles tipos de sinistros provocados voluntariamente. Tá. Alô? Voltou. Agora voltou. Fala. Então, voltou? Voltou, pode falar. É que para mim congelou aqui também. Mas eu estava dizendo, então, os atos de guerra, eles em todas elas praticamente estão excluídas, né? Mas o que é muito comum, e o ideal é olhar exatamente isso, pedir para o corretor que você está cotando, para estar vendo se naquela seguradora em particular tem algum ponto que possa prejudicá-lo. Mas, normalmente, não é nada de pegadinha, viu, Dirley? São situações realmente reais. Então, por exemplo, se eu provocar um dano voluntariamente, ele não está coberto. Né? Tá. Um dano de responsabilidade civil, por exemplo, que cause danos para mim mesmo, ele não está coberto, porque ele é para terceiros, né? Então, tem vários pontos que, às vezes, a gente fala assim, não, é pegadinha da seguradora. Não é. Às vezes ele tem alguma situação, tem algumas seguradoras, por exemplo, que em algumas regiões não aceitam alguns tipos de cobertura. Porque, estatisticamente, naquela região, o risco daquilo é muito alto, e se ela fosse cotar, ia ficar muito caro o seguro. Né? Mas eu acho que melhor do que tentar listar exclusões, que eu citei uma, né? Que é comum a todos, o ideal é que o corretor ou o profissional que for estar fazendo essa cotação possa orientar o síndico, o condomínio, sei lá, né, o público final, o consumidor, naquela necessidade dele, se aquela companhia dá a cobertura total ou não. Né? Isso que é importante. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que me fizeram um dia, e fizeram num evento que eu participei, e o cara de seguro falou que não, mas não sei, né? Você tem aí 22 anos. Diz uma coisa, o síndico, ele fez projeto de incêndio e tudo mais, mas faz 7 anos que não faz manutenção, a norma do incêndio já mudou, o alarme do alarme incêndio já mudou, ele não está nem aí, deu um sinistro de incêndio. A seguradora pode não cobrir essa pólice? Com certeza. Você sabe que tem 2 pontos, essa pergunta é muito boa, viu, Dirley? Existem 2 pontos que são muito sérios, principalmente na parte de cobertura de incêndio. Um são os equipamentos de combate a incêndio. Extintor, hidrante, né? Se ele tem isso tem que estar dentro da validade, né? Tem que estar em perfeito estado. E o segundo é o alvará de corpo de bombeiros. Tá? Nenhuma companhia seguradora, ao fazer a vistoria inicial, se for o caso, vai pedir o alvará do corpo de bombeiros. Ela vai olhar os extintores, hidrantes. Porém, em caso de sinistro, ela pode pedir o alvará para poder pagar isso. E se ele não existir ou estiver vencido, ela pode se negar a pagar. Olha aí, ó. Porque talvez o alvará exigisse alguma coisa que tivesse evitado aquele sinistro. Legal, entendeu? Legal. Show, obrigado. Vamos lá, vamos pergunta agora para o Antônio, do Antônio. As apólices em geral cobrem somente as superestruturas, excluindo a infraestrutura, a fundação. Ou existia a possibilidade, ou existe a possibilidade de se estender a cobertura para a fundação. É obrigatório pelo Código Civil também abranger a cobertura da fundação? Tu entendeu a pergunta? Entendi e ela é abrangente. Na realidade, existem tipos de sinistro que podem destruir um prédio inteiro. Né? Inclusive a fundação. Né? Então, a cobertura, ela deve incluir tudo. Ela deve estar incluindo tudo.
para que você, no caso de um sinistro total, vamos dizer assim, é muito raro, né? Mas pode acontecer, eu posso ter um incêndio que danifica as estruturas e esse prédio vem abaixo e vem a ruir tudo. Eu tenho uma perda total aí, né? Se eu não tiver dimensionado bem a cobertura para isso, eu vou ter problemas depois para poder reconstruir esse edifício. Legal. Tá? Então, as coberturas, elas cobrem sim. É relativo tudo isso, né? Eu posso ter algum tipo de vício na construção, né? Que está danificando, que está provocando algum problema estrutural no meu edifício, e eu quero saber se o seguro cobre isso. Aí entraria já numa cobertura de seguro de engenharia, se eu tenho algum vício de construção, né? Mas dentro da nossa cobertura básica, vamos falar, incêndio. O prédio, para reconstruir, ele custa 20 milhões, da estrutura até o fim. Ok, e eu contratei os 20 milhões, e ocorreu um sinistro total, eu vou conseguir fazer tudo de novo. Tá, beleza. Boa. Vamos lá, a Tatiana fez uma pergunta que eu achei bem momentânea, é do momento agora. Eu imagino que ela tem seguro de vida dos colaboradores, do condomínio e tudo mais, tá? Se acontecer uma morte pelo Covid-19, tá coberto? Ok, vamos lá. Eu recebo muitos comunicados de seguradoras, né? A gente tem muito relacionamento com seguradora, e eu recebo muitos comunicados. Você sabe que pandemias, normalmente, elas não estão cobertas por seguros. Não sabia? Normalmente. Então, por exemplo, um caso de uma pandemia, ela não necessariamente estaria coberta. Eu tenho recebido muitos comunicados de diversas companhias, e acho que aqui no Brasil, a exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos, se não me engano, as companhias já se manifestaram favoráveis a, inclusive, pagar sinistros nesses casos. Tá? Então, nós não temos tido problema aqui. Pode ser que alguma seguradora de menor tamanho aí não tenha esse entendimento, mas eu posso te assegurar, das que eu trabalho, que eu recebi pelo menos 90% delas me mandaram comunicados dizendo que estavam cobrindo esse tipo de coisa também. Legal, okay? Show de bola. O meu querido Mega Power Robson, cara, o pessoal que quer ver um pouquinho mais sobre o PJ Bank, entender esse negócio de que o condômino pode pagar cartão de crédito lá, taxa, como é que funciona, tá? Isso é uma coisa fantástica que vocês têm. Mano, quais são as informações para o pessoal levantar a mão? Quero conhecer um pouquinho mais o PJ Bank. Qual é o contato? Fala aí, irmão. Então, vamos lá. Eu queria até falar um pouquinho mais, então, já que você me permite, falar um pouquinho mais. 3 minutos, tá? Porque nós estamos encerrando. 3 minutos. 3 minutos. O PJ Bank, como eu falei no início, é uma empresa muito grande. A gente hoje conta com parceria com mais de 2.000 administradoras de condomínio no país. Nós temos em torno de 45 mil condomínios que a gente presta algum tipo de serviço, né? Ou através da cobrança do boleto, ou através do seguro, ou através da conta digital, né? Ou através de tudo isso junto, né? Nós temos em torno de 3 milhões de unidades que somam dentro desses 45 mil condomínios, e mais de 10 milhões de pessoas que a gente acaba... Jesus amado! É muito grande, né? A nossa empresa, ela atende um público bastante grande, e a gente tem um cuidado muito especial com cada um. Seu Robson, sabe o que eu parei para pensar agora? Eu acho que é a segunda maior, ou a terceira, ou a quarta maior cidade do Brasil, hein? 10 milhões. 10 milhões. Então, assim, nós estamos aí, através do PJ Bank, do site do PJ Bank, né? pjbank.com.br. Nós temos o meu próprio e-mail, que eu posso deixar para vocês aí, para contato. É robson.martin, com M de Maria no final, @superlogica.com, né? E através da própria Superlógica aí, né? O pessoal que já nos conhece, nós estamos aí. A gente está à disposição de todo mundo, o que a gente puder colaborar, puder colocar nossa equipe trabalhando a favor de quem tiver alguma necessidade, a gente está disposto aí, é o que a gente quer realmente, estar junto com vocês aí. Legal.
Robson, obrigado do coração você ter participado, né, desse webinar. Foi fantástico. Eu vou pedir a tua ajuda depois para ajudar a responder as perguntas. Se compromete junto comigo? Claro, com toda certeza. Eu não posso responder. Para você ter uma ideia, eu acho que esse webinar foi o que mais teve perguntas. Deve ter dado umas 50, 60 perguntas aqui. E a gente não conseguiu responder. Tu se compromete comigo, eu, tu, o Eros, para a gente fazer um e-book bacana para essa galera? Com certeza, pode contar comigo. Tá? Legal. Pessoal, eu quero agradecer que, olha só, quem que ganhou os 2 livros e vai receber na sua casa? O grande Odinir Souza Júnior e Elcias Caixeiro. Então, o senhor Odinir e o senhor Elcias ganharam os 2 livros, você vai receber na sua casa, a nossa equipe vai, né, entrar em contato contigo. Então, galera, mais uma vez terminamos em ponto, nós somos pontuais, começamos às 13 e terminamos às 14. Valeu, meu querido Robson, valeu, PJ. Eu que agradeço, viu, Delei, agradeço a todos aí, e a gente está à disposição. Okay? Valeu, um abraço, tchau, tchau. Até logo, tchau, tchau.